Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou o apóstolo Robson e mais uma vez com muito prazer eu venho aqui falar de vocês a respeito da palavra de Deus, ok? E hoje a palavra que eu tenho é mais um alerta, tá? Tome muito cuidado com isso daqui que eu vou falar agora, porque tem se multiplicado, tem crescido de uma forma muito grande nos dias de hoje, ok? Eu venho falar a respeito das falsas revelações e das falsas profecias, tá? Ou seja, dos falsos profetas e aquelas pessoas que ficam revelando por aí mentira, falsidade, ok? Então, eu venho alertar aqui e tudo que você vai ouvir é com base nas escrituras sagradas, na Bíblia, ok? Tudo que eu venho falar é com base na Bíblia, tá? Vamos aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 18, e você também pode ver essa mesma passagem retratada no primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, tá? Eu não vou ler tudo para vocês porque a história é longa, tá? Eu vou resumir e você vai entender exatamente que aquilo que acontece nos dias de hoje é realmente para tomarmos muito cuidado, tá? Mas muito cuidado mesmo, ok? Frequentemente eu atendo pessoas que chegam até mim e de uma forma, digamos assim, desesperada, elas falam: fulano revelou que fizeram um trabalho de macumba para a minha vida. Fulano revelou que tem um caixão aberto preparado para mim, tá? Então, gente, tome muito cuidado com isso e vamos analisar aqui uma passagem bíblica que aconteceu exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, ok? Se você der uma lida lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, você vai ver que o rei Acabe, que era o rei de Israel, e o rei Josafá, que era o rei de Judá na época, eles decidiram se unir para retomar uma cidade que os inimigos tinham invadido e tomado para eles, tá? Então, eles se uniram e o rei Josafá primeiro sugeriu consultar a Deus a respeito do que eles deveriam fazer, se eles deveriam ir para a guerra, para a luta ou não, tá? E o rei Josafá manda chamar os profetas. E lá haviam 400 profetas à disposição naquele momento. E o rei Acabe e o rei Josafá pediram que eles profetizassem, que eles dessem uma mensagem de Deus, se eles deveriam ou não ir para a guerra. E aqueles 400, preste atenção nesse número, 400 profetas profetizaram coisas boas, aparentemente. Profetizaram que o rei Acabe iria vencer a guerra. Então, aqueles 400 profetas só profetizaram coisas boas, eles só falaram aquilo que o rei Acabe queria escutar, queria ouvir, tá? Há um detalhe importante: o rei Acabe é aquele mesmo rei que só fazia besteira. Trouxe feitiçaria para dentro de Israel, trouxe idolatria também, tá? Ele adorava imagens de esculturas de outros povos. Então, era um rei que só fazia besteira. Do outro lado era o rei Josafá. Josafá era homem de Deus, era homem fiel a Deus, temente. E o rei Josafá começou a desconfiar daqueles 400 profetas. E aí ele perguntou para o rei Acabe: Rei, existe mais algum profeta além desses? E o rei Acabe respondeu: Sim, tem um, só que eles só profetizam mal para mim. Daí o rei Josafá mandou chamar ele. E lá foi um mensageiro chamar o profeta Micaías, tá? O profeta Micaías. E vindo encontrar o rei Josafá e o rei Acabe, o mensageiro disse para Micaías, para o profeta homem de Deus, tá? Olha, os outros profetas só falaram coisas boas para o rei Acabe.
só profetizaram o bem, que ele vai vencer, que ele vai ter a vitória diante dos inimigos. E é para você fazer o mesmo também, tá bom, Micaías? Daí o Micaías imediatamente virou para ele e respondeu: eu só vou falar o que Deus me mandar falar. Se Deus não falar nada, eu não falo nada, mas se Deus falar, eu irei entregar a mensagem de Deus. Foi exatamente isso que o profeta Micaías disse para o mensageiro. E chegando diante da presença do rei, o profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, recebeu uma mensagem de Deus e disse que o rei Acabe iria perder a batalha e iria morrer, tá? E essa foi a mensagem de Deus para o rei Acabe. O rei Acabe só fazia besteira, só fazia o mal, e ele queria ouvir coisas boas da parte dos profetas, dos verdadeiros profetas, tá? Enquanto isso, os outros 400, tá? Ou seja, a maioria só profetizava coisas falsas, coisas erradas, tá? E daí o rei Acabe foi para a guerra, foi para a luta e morreu, como o profeta Micaías havia dito, tá? Então, se cumpriu a palavra do verdadeiro profeta de Deus, do profeta Micaías, homem temente a Deus, que só falava, que só profetizava quando Deus mandava, quando Deus dava a mensagem para ele. Enquanto isso, os outros 400 profetas, aliás, falsos profetas, só profetizavam mentiras, falsidades, um engano, tá? Então, olha só, na Bíblia tem todas as respostas para tudo, tá? Então não fique por aí buscando revelações desse ou daquele, tá? Vocês viram que nessa história que realmente aconteceu naquela época entre os reis de Israel, haviam ali 400, não eram 2, 10, 20, eram 400 falsos profetas, falsos reveladores. E eles disseram que o rei Acabe iria vencer a batalha. Daí, Josafá, homem de Deus, percebeu que eles estavam profetizando falsidade e mentira, revelando mentira, falsidade, e mandou chamar um verdadeiro profeta de Deus. E esse verdadeiro profeta de Deus disse a verdade, disse a palavra que Deus havia mandado ele dizer, e revelou o que realmente iria acontecer. E se cumpriu a palavra do verdadeiro profeta, tá? Então, a única forma de você identificar um verdadeiro profeta, uma verdadeira profecia, é você estar ligado com Deus, é você estar em espírito, como o rei Josafá estava, tá? Ele percebeu que eram falsas aquelas profecias que aqueles profetas estavam dando, e imediatamente mandou chamar um profeta verdadeiro. E o profeta verdadeiro disse a verdade, tá? E se cumpriu aquilo que ele disse, ok? Então, muito cuidado por aí, tá? Hoje está na moda, né? Praticamente a maioria das igrejas existem isso, tá? Eu digo a vocês o seguinte, existe a profecia verdadeira, a revelação verdadeira, existe. O profeta Micaías era um profeta de Deus e falou a verdade, falou aquilo que era certo, correto, que realmente ia acontecer. Só que a maioria dos outros profetas só profetizavam mentiras, só revelavam mentiras. Ok? Então, muito cuidado por aí, não ande em busca disso, porque você pode ouvir também mentiras, falsidade, e aquilo pode te prejudicar, aquilo pode te enganar, tá? Então, é comum eu atender pessoas que chegam até mim desesperadas, olha, revelaram que tem um caixão aberto para mim, revelaram que fizeram um trabalho de macumba para mim. Gente, pelo amor de Deus, não ande em busca disso, não ande em busca de revelações, de profecias. É lógico que você tem que consultar a Deus, sim, é necessário você consultar a Deus, mas se você fica andando em busca disso, você pode encontrar
400 falsos profetas por aí que vão revelar mentira para você, que vão revelar. E Deus, quando Ele fala com você, se você estiver em espírito, tá? Você sabe que realmente é Ele falando. Você sabe que realmente aquela mensagem veio de Deus, tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se você quer ver uma coisa, você quer ver como é fácil fazer revelações, profecias, tá? Eu vou fazer algumas agora. As mais comuns, as que mais saem por aí. Eu vejo Deus colocando uma chave na tua mão, tá? Eu vejo Deus abrindo as portas para você. Olha, irmão, cuidado, viu? A tua vizinha lá fez um trabalho de macumba para você, viu? Ó, aquela colega lá de trabalho, ela tá querendo te prejudicar, viu? Toma cuidado com isso. Eu via um pano vermelho no seu quarto. Olha, irmão, eu vejo Deus colocando a chave de um carro, de uma casa nas tuas mãos. Recebe, em nome de Jesus. Vocês estão vendo como é fácil fazer isso, tá? Vocês precisam entender por que isso acontece hoje, tá? É o seguinte, isso tem atraído as pessoas, as igrejas, tá? Isso tem atraído a atenção. Então, por isso que surgem muitos falsos profetas, falsas profetisas, e elas fazem isso justamente para atrair as pessoas até elas, tá? Então, cuidado com isso, tá? Lê a Bíblia, lê as Escrituras e que Deus abençoe a todos.